envelhecimento individual representa a consequência ou os efeitos da passagem do tempo. Esses efeitos podem ser positivos ou negativos e são observados nas diversas dimensões do indivíduo: o organismo, o envelhecimento biológico e o psiquismo, o envelhecimento psíquico. Todas as dimensões são igualmente importantes na medida que são coadjuvantes na manutenção da autonomia e independência do indivíduo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de envelhecimento. Para começar falando, a gente tem que entender que o envelhecimento biológico é inevitável. E conforme nós vamos envelhecendo, o nosso organismo ele vai perdendo certas reservas homeostáticas. O que seriam reservas homeostáticas? Sempre que nós temos alguma agressão, que podem ser, sei lá, alguma doença ou alguma bala emocional, por exemplo, o nosso organismo, o nosso psiquismo, ele tem certas condições, certos recursos que fazem a gente voltar para o equilíbrio, porque o nosso corpo ele sempre busca isso, ele sempre busca ficar no equilíbrio, estar no equilíbrio. E conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essas reservas e nos tornamos mais suscetíveis a certas agressões do meio interno e do meio externo. Mas perder essas reservas não necessariamente está relacionado a desenvolver uma doença, é só uma maior suscetibilidade. E isso também é meio relativo, porque se relaciona muito com a vida que essa pessoa levou, porque muitas vezes a gente pode encontrar uma pessoa adulta que já perdeu as suas reservas ou que tem menos reservas do que o idoso. Isso vai depender muito do estilo de vida, mas no geral é um processo natural que vai acontecendo, essa perda de reservas, que nós podemos, claro, adotar alguns hábitos de vida melhores, que vão nos capacitar a estender essas reservas, a aumentar essas reservas. E esse envelhecimento biológico, ele pode ser dividido em dois: envelhecimento fisiológico e envelhecimento patológico. O envelhecimento fisiológico em si só, ele vai ser dividido em dois. Ele vai ser dividido em um envelhecimento fisiológico bem-sucedido e um envelhecimento fisiológico usual. No envelhecimento biológico bem-sucedido, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai ter uma vida normal, ela não vai ter nenhuma consequência, não vai aparecer nenhuma doença e o organismo vai manter suas atividades. Então vamos deixar marcado: no envelhecimento fisiológico bem-sucedido, as pessoas não vão ter nenhum surgimento de uma doença mais grave. E agora, há outro desenvolvimento, o envelhecimento fisiológico, que é o usual. Nesse usual, ocorre uma perda progressiva da capacidade funcional, só que ela não é alarmante, não é algo que a gente vá se preocupar. É algo que está dentro do processo fisiológico normal. E uma coisa que ainda está dentro desse envelhecimento fisiológico seria a síndrome da fragilidade. Essa síndrome da fragilidade ela é caracterizada por algumas alterações fisiológicas que são idiopáticas. O que seria algo idiopático? Que nós não sabemos a origem, que a causa é desconhecida. Existem diversos fatores de risco que eu vou deixar listado aqui para vocês. Olha, vocês estão vendo? Todos esses fatores de risco aqui devem ser notados e observados pelos médicos e pelos próprios pacientes para buscar, caso esteja dentro desse quadro de síndrome da fragilidade, buscar um tratamento, buscar uma prevenção. E como eu disse, tem o envelhecimento fisiológico, né, que tem, pra gente resumir, tem dois subtipos e mais a síndrome da fragilidade, só que nós também temos o envelhecimento patológico. Esse envelhecimento patológico é caracterizado por, sim, surgimento de certas comorbidades que estão relacionadas ao processo do envelhecimento. O envelhecimento normal, ele não vai afetar a individualidade e nem a autonomia do indivíduo. A autonomia está relacionada a nós decidirmos as coisas, se eu quero algo, se eu não quero algo. E está muito relacionado ao nosso estado cognitivo e ao nosso estado de humor, que seria a nossa motivação para tal coisa. Já a independência é relacionada a gente conseguir fazer, a nós conseguirmos fazer aquilo que nós acabamos de decidir. E a independência está relacionada tanto à nossa mobilidade quanto à nossa comunicação. E o indivíduo que está no processo de envelhecimento fisiológico bom, ele vai manter essas quatro características, que se resumem, né, em grandes blocos na autonomia e na independência. E quais seriam essas quatro subcategorias e quais seriam essas quatro características? Né? Um bom estado de humor, uma motivação, uma manutenção da cognição, manutenção da mobilidade e manutenção da comunicação. Eu vou deixar um quadro aqui para vocês verem que fica mais fácil, né? Vocês estão vendo agora, né? Tá até me tampando aqui, que temos a funcionalidade superior neste,
que define, né, que está subdividido tanto na nossa autonomia quanto na nossa independência, que estão relacionados ao nosso poder de decisão, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, e a independência está relacionada àquilo que nós executamos a partir da nossa decisão. E isso tudo vai se resumir nas nossas atividades da vida diária. Esse poder de decisão é eu poder decidir que eu quero ir ao mercado, que eu quero ir à lotérica, que eu quero visitar uma pessoa. Não agora em tempos de pandemia, só depois que passar, mas que eu quero visitar uma pessoa. Que são as atividades que nós fazemos normalmente. Eu não estou falando de algo muito específico ou muito trabalhoso. Não, eu estou falando de atividades simples. E para finalizar essa parte, nós precisamos entender que quanto mais frágil o idoso for, quanto mais frágil o idoso estiver, maior atenção ele vai precisar ter da sua família, da sua equipe médica e de si mesmo. Por quê? Conforme a gente vai aumentando a nossa fragilidade, mais suscetíveis nós ficamos a ter mais agressões, ou que certas agressões se tornem mais fortes em nosso corpo. Porque lembra que eu disse lá atrás que nós vamos perdendo certas reservas? O indivíduo que já está mais frágil é muito mais fácil de uma coisa que antes não machucaria, por exemplo, agora machucar. Vamos dar um exemplo aqui comum: as quedas em idosos. Os idosos que normalmente têm as quedas, eles podem ter sim fraturas que antes no indivíduo adulto, ou um idoso que tenha seu envelhecimento no processo fisiológico, que não tem nenhum processo de erosão óssea, ou alguma perda, né, desse tecido ósseo, pode ser que esse idoso que está com seu envelhecimento fisiológico não tenha na queda uma fratura, enquanto o idoso que está mais frágil, que está mais debilitado, tenha na queda um motivo para ter uma fratura. Por isso é necessário que sejam feitas certas adaptações, por exemplo, na casa, certas adaptações na rotina desse idoso, de cuidado com esse idoso que está mais frágil. Então, se você é o idoso que está percebendo, olha, eu tenho mais fragilidade, é importante nós termos a consciência do quão frágil nós estamos no momento e buscar um auxílio, buscar um cuidado com a equipe de saúde, com os familiares. Algumas das alterações fisiológicas que podem acontecer no envelhecimento estão relacionadas à composição corporal. Ocorre redução de até 30% da água corporal total. Essa desidratação crônica é agravada pela menor sensação de sede, por isso é sempre importante lembrar de se hidratar. Além disso, a redução de cerca de 30% da massa muscular, uma condição chamada de sarcopenia, e também a 30% de redução da massa óssea, uma condição chamada de osteopenia. Com isso, o corpo terá maior tendência da redução do peso corporal, da força muscular, da mobilidade, do equilíbrio e da tolerância ao exercício físico. Por última alteração na composição corporal, há o aumento de até 30% da gordura corporal total e que tende a se acumular na região abdominal. No que diz respeito à nutrição, ocorre redução do olfato do paladar e um aumento da necessidade de ingestão de proteínas. A alteração da estatura, cerca de 1 cm para os homens e 1,5 cm para as mulheres, por década, a partir dos 40 a 50 anos. Além disso, é sempre importante realizar a avaliação do índice de massa corporal, que tem as seguintes classificações. O diagnóstico de eutrofia vai de 22 a 27 kg por metro quadrado. A subnutrição é menor que 22 kg por metro quadrado e a obesidade é maior que 27 kg por metro quadrado. A obesidade é o fator de risco para hipertensão arterial, AVC, diabetes mellitus e outras doenças. Ocorrem também alterações nos órgãos dos sentidos. Há um crescimento relativo das orelhas e do nariz. Os pelos da orelha tornam-se mais grossos, compridos e proeminentes. Os principais sintomas auditivos associados ao envelhecimento são disfunção auditiva, prurido e zumbidos nos ouvidos. As alterações anatômicas mais comuns nos olhos são a enoftalmia, que é o olho fundo, o edema de pálpebra inferior, a ptose, que é a queda da pálpebra, o entrópio, que é a internalização dos cílios, o ectrópio, que é a eversão das pálpebras e o lacrimejamento, o alucenil, que é um anel esbranquiçado que surge na íris, e o pterígio, que é uma carne esponjosa que cresce no olho. A pele e os anexos também sofrem mudanças com o envelhecimento. O envelhecimento cutâneo é bastante pronunciado. A hereditariedade e, principalmente, a exposição solar são responsáveis pelas alterações da epiderme. A pele do idoso torna-se ressecada e descamativa.
o que chamamos de xerodermia, precipitando o prurido, a coceira, que pode ser localizado ou generalizado, que por sua vez predispõe a fissuras, escoriações e infecções cutâneas. Observa-se ainda pele fina, lisa, com pouca elasticidade e distensibilidade. A fragilidade capilar favorece o surgimento de esquimoses e da púrpura senil nas regiões mais expostas a traumas, as mãos e os antebraços. As unhas se tornam frágeis, opacas e de crescimento mais lento. Também tornam-se espessas e encurvadas nos pés. Agora, antes de nós acabarmos o vídeo, nós precisamos falar um pouquinho do psíquico, porque eu já disse bastante, eu e a Luana já falamos bastante sobre o envelhecimento orgânico, né? Mas e o psíquico? Normalmente, conforme nós fomos envelhecendo, nós vamos acumulando certas experiências, certos conhecimentos na nossa vida que vão nos blindando de sentir muitas vezes dor, né? Porque normalmente a nossa resistência à dor emocional até mesmo vai aumentar, nós vamos saber lidar com a morte melhor muitas vezes. E esse processo vai estar no seu auge quando nós somos idosos, né? Normalmente, porque não necessariamente pessoas com muita idade têm muitas experiências, mas é a tendência, seria o natural. Porque nós podemos conhecer pessoas adultas, jovens ou até crianças que têm mais experiência, que têm uma maior maturidade, que tiveram que, infelizmente, né, amadurecer mais cedo. E esse envelhecimento psíquico, ele é muito caracterizado e muito característico da terceira idade, dos idosos, né? Porque eles têm mais tempo de vida, então o que seria natural é que eles tivessem mais experiência e mais resistência, muitas vezes, mais conhecimento. Isso é até interessante, porque no nosso projeto Arte Histórias, nós gostamos justamente desse contato, né? Quando nós estávamos no presencial, nós tínhamos esse contato com os idosos, de passar as experiências, e era notável o quanto esse processo de envelhecimento traz para a gente uma maturidade, uma maior noção do que é necessário fazer para certas coisas, do que é importante, do que não é importante. E esse é o processo de envelhecimento psíquico normal. Obviamente, o envelhecimento psíquico ele pode estar, assim, de alguma forma, tampado, podemos dizer assim, tampado entre aspas, mas meio sombreado por alguma demência que pode surgir no envelhecimento patológico, só que o idoso não vai perder essas experiências de vida, ele vai continuar tendo aquilo lá no fundo da mente dele que vai poder se refletir nas suas atitudes, em como ele lida com o cotidiano, em como ele lida com seus familiares. E por fim, para resumir todo esse vídeo, é necessário entender que o envelhecimento ele traz sim alterações fisiológicas e psíquicas que nós já comentamos, e que tudo isso vai trazer para o idoso uma experiência de vida muito maior que deve ser respeitada por todos, né? Principalmente pelos mais jovens, que normalmente não têm muito respeito por essa terceira idade. E nós, o projeto, queremos justamente trazer essa consciência para vocês. Então, se você gosta dos nossos vídeos, compartilha no grupo da família, deixa o like aqui embaixo, comenta um tema que você gostaria que nós trabalhássemos nos nossos vídeos, ou comentar o que você achou interessante, alguma dúvida. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora você pode acessar mais 2 vídeos do canal Arte Histórias, clicando em um deles na sua tela.